Hello students, how are you? I hope you are fine. So let's continue Unit 19. Vamos continuar então a unidade 19, Workout. Word work. Find in the text the synonyms for the following words or phrases. Então, encontre no texto sinônimos para essas palavras ou frases. Primeiro parágrafo, forms, configurations. Então, você vai voltar lá naquele texto e vai achar aqui no primeiro parágrafo uma palavra que substitua forms and configurations. Essa palavra, ela está bem aqui, ó. Partners. Então, são formas, configurações. Então, a primeira eu já mostrei aqui para vocês. E vocês têm mais as demais para fazer. Olhem bastante, se atentem bastante aos parágrafos, tá? Ó, é a abreviação, ó. Second paragraph, tá? É a abreviação de parágrafo. 2. The text uses only graphs for illustration. If pictures had been used, how would the concepts below be represented? Match the concept of the image. Então, o texto, ele usa somente gráficos para ilustração. Se fossem figuras que tivessem sido usadas, quais seriam os conceitos abaixo que poderiam ser representados? Ligue os conceitos com a imagem. Então, nós temos aqui algumas palavras, né, que são os conceitos: glacial retreat, plate tectonics, mass extinction, rising water level, melting of glacial areas, uptake, release of heat. Então, vocês vão olhar essas imagens. Então, observando aqui, olha, por exemplo, a letra F. A gente consegue ver bem que é o derretimento das geleiras. E isso a gente pode representar aqui, ó. Melting of glacial areas. E aí, vocês têm mais 5 para fazer. Next. Find the text passages with the similar meaning of the sentence below. Então, aqui vocês têm frases. E no texto tem frases que querem dizer a mesma coisa que aqui. Só que no texto ela está escrita de uma outra forma. Então, um exemplo aqui, ó. The heat argumented now is if the production of carbon dioxide has a disastrous effect on our habitat. Então, o que ele disse assim? Que o calor argumentado agora é a produção de dióxido de carbono. Então, que ele vai causar um efeito desastroso no nosso habitat. Aonde que está escrito isso no texto? Então, a frase que descreve esta mesma frase que eu acabei de ler está escrito aqui, ó. The hot debate at the moment is whether our CO2 emissions are having a catastrophic impact on our environment. Vai até environment, até aqui, ó, o ponto final, que é o nosso meio ambiente. Então, esta mesma frase, ela tem o mesmo sentido desta primeira frase que eu li aqui para vocês. E aí, vocês têm mais 4 sentences to find. Mais 4 sentenças para encontrar. 4. Use the words from the box to complete the text below. Então, use as palavras do texto, né? Do texto não, dessa caixa para completar o texto abaixo. Então, aqui também há necessidade de vocês lerem o texto, entender o texto, para depois vocês conseguirem colocar essas
essas palavras no texto corretamente, ok? Next. Now write the name of the gas in the corresponding explanation about it. Aqui vocês vão lembrar um pouquinho aí do texto e de química, para você colocar o nome de cada gás de acordo com o seu significado. Então, por exemplo, ele vem do gado quando eles digerem suas comidas. Então, qual é o gás que vem do gado, que é quando eles digerem as comidas? Esse tipo de gás é o gás metano, que em English we say methane. Ok? E aí, vocês vão fazer os outros 4. Over to you. Below, there are 9 steps you can take to reduce global warming. Which do you take? Which ones your family take? Então, aqui nós temos 9 passos para diminuir o aquecimento global. Qual você já faz? E qual a sua família faz? Então, nós temos aqui, watch less TV, reduce the time you play video games and use the computer, eat more fresh fruits and vegetables and reduce frozen microwavable foods, spend more time playing outside, turn off the lights when you leave the room, turn off electrical devices when you are not in use, take showers with less hot water, close the door when the heater or air conditioner is on, plant a tree. Então, os 9 passos. Assistir menos TV, reduzir o tempo que você joga videogame ou usa o computador, comer mais frutas e vegetais e reduzir comidas congeladas e que você pode utilizar no micro-ondas, gastar mais tempo brincando, jogando ao ar livre, desligar as luzes quando você sai do cômodo, desligar aparelhos elétricos que não estão em uso, tomar banhos com menos água quente, fechar a porta quando o aquecedor ou o ar-condicionado estiver ligado, plantar uma árvore. Então, qual desses você já faz? Você pode fazer aí um check no que você já faz e o que a sua família também faz. Could you help more by taking some steps you don't take yet? Which ones? Você pode contribuir, para a redução do aquecimento global com algo mais que não esteja aí? E o que é que você pode fazer? Aí você pode descrever aqui mesmo o que mais você poderia fazer para diminuir o aquecimento global. Modal verbs. Modal verbs. Leia as frases a seguir e indique a função das palavras em negrito. Então, olha só. Os modal verbs, eles podem significar o quê? Habilidade, conselho, obrigação, permissão, possibilidade, proibição e pedidos. Então, os verbos modais, eles têm essas funções para indicar a habilidade de alguém. Por exemplo, eu consigo andar de bicicleta, eu consigo falar inglês. Um conselho, você pode comer melhor quando você se alimenta com verduras e legumes. Obrigação, permissão e assim por diante. Então, olha só. Our planet may face the greatest environment, social and economic threats. Nosso planeta pode encarar grandes problemas sociais, econômicos e de meio ambiente. Então, esse pode que está aqui, esse may, ele indica o quê? Ele indica a habilidade, um conselho, uma obrigação, uma permissão, uma possibilidade, uma proibição ou um pedido. Ele indica uma possibilidade. Pode ter grandes problemas, mas pode ser que não. Então, é uma possibility.
You can predict possible climate change. Você consegue prever grandes mudanças climáticas. Ou você consegue prever possíveis mudanças climáticas. Então, nós podemos prever grandes mudanças. Nós podemos prever possíveis mudanças climáticas. Então, nós podemos prever. Isso, de nós podermos prever, é uma habilidade. Então, nós estamos conseguindo prever o que isso vai acontecer. Nós temos essa habilidade de prever. Developed country must reduce dangerous emissions. Então, os países desenvolvidos devem reduzir emissores perigosos. Então, essa palavra devem é uma obrigação que os países desenvolvidos devem, eles são obrigados a reduzir. I think people should learn how to preserve the environment. Eu acho que as pessoas devem aprender a preservar o meio ambiente. Então, aqui, eu acho que as pessoas devem, eu estou dando um conselho, né? Um advice. Can you stop wasting water? Você consegue parar ou você pode parar de gastar água? Então, eu estou fazendo uma pergunta, né? Estou fazendo um pedido, um request. Factory must not throw toxic waste in rivers. As fábricas não devem, elas estão proibidas de jogar resíduos tóxicos nos rios. Então, aqui, esse must not já está falando, né? Não podem, elas estão proibidas. Então, esse must not indica prohibition, proibição. Can I wash the car? Posso lavar o carro? Então, aí eu estou pedindo permissão. Permission. Os verbos modais expressam funções diferentes, mas são usados da mesma forma por se tratarem de verbos. Tem um ponto final aqui. Os verbos modais expressam funções diferentes, mas são usados da mesma forma. Por se tratarem de verbos auxiliares, eles não exigem o uso de outros verbos auxiliares, do de outros mais, nas frases interrogativas ou negativas. Então, esses verbos, eles são legais, por quê? Porque você não precisa se preocupar com a conjugação, todas as pessoas usam o mesmo. I, you, he, she, it, we, you e they. Todos os sujeitos vão usar o can, o may, o must e o should. E na negativa também, todos os sujeitos vão usar cannot, may not, must not, should not ou shouldn't. E para fazer pergunta também, porém, aqui olha só, quando são frases afirmativas e negativas, a gente usa o sujeito e depois o verbo. Já na pergunta, a gente usa o verbo antes do sujeito. Normalmente, não usamos o must na forma interrogativa. A preferência é usarmos o have to, que possui o mesmo significado. Só que aí, quando a gente usa o have to, o have, ele não entra como verbo modal. Aí sim a gente tem que usar o do. Do we have to recycle garbage? Nós temos que reciclar o lixo. Com base no quadro acima, escolha as opções corretas. Os verbos modais são seguidos do verbo principal no presente simples ou infinitivo sem o to. Então, eles são seguidos do verbo no infinitivo, sem conjugação nenhuma. Então, é essa opção aqui. Na forma negativa, acrescentamos o not, depois do modal verb ou do verbo principal, depois do modal verb. Na forma interrogativa, colocamos o modal verb ou o verbo principal antes do sujeito. Pergunta essa aqui.
Essa é a pergunta. O que a gente faz? A gente coloca primeiro o modal verb, depois o sujeito. Então, a gente tem que colocar o que na forma interrogativa? O modal verb ou o verbo principal? O modal verb. Alguns verbos modais também são usados em suas formas no passado, sofrendo pouca alteração em seu significado. Essas formas também podem até ser usadas quando falamos no presente, que é o may ou might. The weather may suffer great changes. The weather might suffer great changes. Então, o may é presente e o might é passado, mas ele também pode ser usado com sentido de presente, né? O tempo pode sofrer grandes mudanças. O tempo poderia sofrer grandes mudanças. Can e could. Can é poder e o could é podia, né, no passado. We can do something to help. Nós podemos fazer algo para ajudar. Nós podíamos fazer algo para ajudar. Além da obrigação, o must também serve, né, pode ser usado para indicar uma necessidade. We must have to drink water. Então, nós devemos, nós necessitamos beber água. Ou uma dedução. Your children must be sleepy. It's 11 p.m. Seus filhos devem estar com sono. Já são 11 da noite. Então, aqui são alguns usos do must. O must, ele geralmente é usado como proibição, né? Você está proibido, you must. Mas ele também tem mais essas duas opções aqui, que é necessidade e dedução. Último exercício de hoje. Vocês vão olhar essas imagens, ler as frases e colocar se é ability, habilidade, advice, conselho, obligation, obrigação, permission, permissão, possibility, possibilidade, prohibition, proibição, or request, que é o pedido. Para quem está no remoto, é necessário que me envie a foto pelo Classroom. Quem está indo em forma de rodízio, mesmo que não vá nesta aula, vai me mostrar o livro daí na próxima semana. Ok, students? Bye bye. See you next class.